E aí, pessoal, tudo certo? Então vamos continuar com nossas aulas aqui. Então a gente está agora na aula 11, ainda nos métodos de separação de misturas heterogêneas, né? Esse é um método muito específico, talvez vocês não tenham visto no nono ano, que se chama centrifugação, certo? Antes de começar a explicar esse método, assim, vocês já devem ter ouvido essa palavra centrifugação, principalmente quem tem roupa de lavar em casa. Roupa de lavar não, idiota. Quem tem máquina de lavar em casa. Muitas das máquinas de lavar, uma das etapas do processo é a centrifugação. O que acontece nesse processo de centrifugação da máquina de lavar? A gente tem o cilindro da máquina de lavar, onde está a roupa, e não sei se vocês já viram, ele é todo furadinho. O que acontece nesse processo da centrifugação? Esse cilindro da máquina, ele começa a girar, fazer um movimento de rotação, certo? O que acontece daí nesse processo? Toda a roupa, ela se gruda na lateral do cilindro. Como a roupa não consegue passar por esses buraquinhos, a água consegue. Então, quando esse cilindro está girando na velocidade da máquina de lavar, a água é expulsa da roupa. A roupa continua aqui na parte interna, grudada nas laterais, e a água sai desse processo. Quem já andou em algum brinquedo de parque, alguma coisa assim, que gira no brinquedo num mesmo eixo, tem esse movimento de rotação, a gente gruda no brinquedo. A gente gruda no assento onde a gente está. Isso se chama força centrípeta. Quando a gente tem um movimento circular, tem uma força que nos puxa para fora desse movimento. Então, faz esse processo acontecer. Essa secagem da roupa pela centrifugação é justamente isso. Tem uma força que puxa para fora do movimento circular, certo? Esse processo é usado nesse mecanismo de centrifugação, nesse tipo de método de separação. Ele é principalmente usado em laboratórios para fazer separação dos componentes do sangue. O sangue, como a gente viu em aulas anteriores, ele é um coloide. Então a gente não enxerga as partes sólidas que não estão misturadas dentro da parte líquida. Então a primeira coisa que se faz, às vezes, nos laboratórios, para algumas análises sanguíneas, é pegar o tubinho com o sangue e passar ele por uma centrífuga. É um aparelho onde cabe um monte de tubos de ensaio, se fecha a tampa e ele começa a girar. Aparece em filmes, em séries, assim, mais relacionadas a essa área da saúde. Aqui a gente fez um desenho esquemático, mais ou menos, só para vocês entenderem. Então se coloca os tubinhos e o tubo começa a girar, fazer esse movimento circular. Tudo que for mais denso, tiver uma densidade maior, ele é puxado para baixo no movimento, pela força centrípeta. Então acaba se separando os componentes do sangue. Depois que o sangue passa por esse processo, o que a gente fica? A gente fica com os componentes do sangue separado. As hemácias ficam mais embaixo, que é os glóbulos vermelhos. Os leucócitos ficam num estado intermediário, que seriam os glóbulos brancos. E mais para cima do sangue a gente tem o plasma, que é basicamente a parte líquida do sangue. A água, onde está contida a água do sangue. Então, esse processo de centrifugação, ele é um processo usado para separar os componentes do sangue, através desse movimento de rotação circular, certo? O principal exemplo de centrifugação, sangue, blood, certo? Até a próxima, gente. Abraço!